Bom dia, meus irmãos. Bom ver vocês, abraçar, rever comunhão com o nosso café da manhã. Eu não me contive agora, fiquei com olhos em lágrimas, porque esse hino era um hino que sempre, eu fui diácono por vários anos na igreja anterior, ou na igreja do pastor Regis, lá no Sítio São João, e eu servia a ceia, como diácono. E esse hino era constantemente cantado. E a gente servia, e eu tenho a lembrança da minha mãe, que já faleceu. Quando eu servia, eu vinha para ela, e ela sempre piscava o olho para mim, como dizia que tinha uma intimidade muito maior comigo do que as outras pessoas. E esse hino me fez lembrar dessas emoções que Deus preserva na nossa vida, na nossa mente. Então, pastor Rezi me pediu para que eu pudesse estar trazendo alguma mensagem que lembrasse da esperança, da nossa promessa maior. E pesquisando, eu quero trazer aqui como tema essa noite, essa manhã, sobre a volta de Cristo. E esse tema, a volta de Cristo, ela é muito recorrente. Há muitas passagens nas Escrituras que narram, que falam da volta de Cristo. E eu queria, com os nossos irmãos aqui, poder ver esse ensino, rememorizar. E o meu propósito esta manhã é mostrar aos irmãos a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre a vinda do Senhor. E esse conhecimento é necessário porque o que é que nós precisamos saber sobre a vinda do Senhor? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, e nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 9 até o verso 11. E o contexto dessa passagem, ela narra sobre a ascensão de Jesus aos céus. No momento onde os discípulos haviam caminhado tanto tempo com o Senhor Jesus, e naquele momento Jesus se despede e eles ficam a observar a subida de Jesus, e às vezes eu fico pensando o que é que não pairava na sua cabeça. Atos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Vamos orar. Gracioso Pai, nós queremos, Pai, aqui te dizer muito obrigado, Senhor. Quando nós olhamos o teu sacrifício ali na cruz, quando olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos e tendo entendimento da essência do homem que é má, como o Senhor um dia falou, somos sepulcros caiados, nós olhamos, Pai, a tua grande misericórdia e o teu grande amor pelas nossas vidas. O Senhor se fez carne, o Senhor deixou a sua posição de Deus e entrou no meio de nós, nas nossas vidas, e nos escolheu como aprouve a tua soberania. E nós estamos aqui, Pai, rendendo-te graça pelo milagre da eleição, pelo milagre da salvação, pela tua ressurreição e pela vida eterna conquistada pelo Senhor, pelos seus próprios esforços. Obrigado, Pai, por essa família que nos abraçou, essa família que nos abraça, essa família que tem que nos abraçar, e nós precisamos desse calor, desse café da manhã, desse sol que traspassa a vidraça do nosso templo, do nosso humilde templo. E o Senhor vem fazer morada no nosso coração. Obrigado, Pai, que essa palavra, que esses ensinos, não meus, mas do Senhor, que nos orienta, nos traz princípios para melhor viver, seja, Pai, o acalento
das nossas almas como esperança de estarmos com o Senhor um dia na glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Amados, a volta de Cristo, ela é uma das promessas mais enfatizadas nas Escrituras. Se nós olharmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, há mais de 250 citações sobre a volta de Jesus. As profecias do Antigo Testamento, todas elas se cumpriram. E a do Novo Testamento há de se cumprir todas elas, porque Deus não é o homem que minta, nem homem que se arrependa. Então, a volta de Cristo, ela está marcada, registrada para acontecer. As Escrituras dizem aqui, nessa leitura que nós vimos, que os discípulos, eles olharam os céus e viram o seu mestre, o seu Salvador, se dissipar. Talvez ansiosos sobre o que iria acontecer, talvez em dúvidas e insegurança, o que não coube a eles fazer. Mas desse Deus é tão maravilhoso que no versículo 11, parte B, ele diz que um anjo chega aos discípulos e diz: ei, galileus, calma aí, esse Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Aquilo deve ter sido um acalento, uma renovação de espírito, para que eles pudessem ali estar dando continuidade. Então nós vemos aqui uma promessa, uma profecia de que esse Deus iria voltar. E o que é que nós hoje, eu, você, nós cristãos, discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos saber a respeito dessa volta? Quais as implicações que isso traz para a minha vida, a partir do momento que eu entendo que o meu Jesus voltará? A primeira coisa que eu quero falar essa manhã, eu não vou ser exaustivos, nós poderíamos passar aqui dias e dias falando sobre a necessidade de aprendermos mais, de nos aprofundarmos mais sobre o que envolve a volta de Cristo. Mas a primeira coisa eu quero dizer para vocês que a volta de Jesus, ela será visível ao olho nu. Ao contrário da primeira vinda de Jesus, quando foi uma vinda discreta, uma vinda bem ali discreta, sem tanta notoriedade, onde os magos e os pastores tiveram de ir ao encontro de Jesus. E nós nascemos como Jesus nasceu. Nós sabemos. Ele veio de uma forma humilde, e ali em Belém, naquela manjedoura, numa estribaria, sem holofotes de ninguém, Jesus vem a primeira vez ao mundo. Mas essa vinda, a segunda vinda de Jesus, ela será majestosa, ela terá notoriedade, ela terá uma dimensão extraordinária. E de compartilhar com os irmãos, nós vamos para Mateus, e Mateus traz algumas menções, algumas citações da vinda de Jesus. Eu queria com os amados irmãos ler Mateus 24, e o versículo 30, 31, olha o que é que diz a palavra de Deus sobre a segunda vinda de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Eu queria que você também fosse para Apocalipse. Olha como a Bíblia, alguém um dia falou que a Bíblia é como uma melodia. Ela tem as suas notas inseparadas, como toda melodia, toda música tem, mas no juntar dessas melodias, ela traz uma música linda. Nós estamos lendo Mateus, nós vamos para Apocalipse, e olha o que é que João diz, no capítulo 1, versículo 7. Já todos acharem. Eu fiz um curso sobre liderança na época, lá no Sembima, e o palestrante, que era um americano, bem já de idade,
Ele disse que ele só começava a falar depois que o som das folhinhas da Bíblia parava, porque ele sabia que ainda tinha alguém procurando. Mas claro que ele disse que ele não tinha o dia todo. Capítulo 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, amados, a segunda vida do Senhor será majestosa, ela será radiante. E se alguém um dia disser para você: ei, Cristo veio, Cristo chegou, não acredite. Ninguém precisará falar para você que Cristo veio, porque você mesmo, se ainda estiver neste plano, você o verá. Então, amados, a vinda do Senhor, nós precisamos saber que ela será visível. Outra coisa que nós precisamos aprender com a vinda de Jesus é que a sua volta, ela será inesperada. Amado, a gente pensa além, mesmo que essa volta seja estrondosa, majestosa, soberana, que Cristo vai vir sobre as nuvens com grande poder e glória, mesmo assim, infelizmente, ele pegará muitas pessoas desprevenidas. A maioria das pessoas, eu podia dizer. A verdade é que aquele dia, ele está assinalado no calendário de Deus, mas não na agenda dos homens. Esse dia, portanto, será inesperado. 2 Pedro 3,10, eu gostaria que os amados fossem para lá. E nós vamos ver a comparação que Pedro faz com esse dia. 2 Pedro 3,10 diz: Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu gostaria também que ler Mateus. Nós estávamos no capítulo 24, volte para o capítulo 24, e eu quero ler o 36 e o 37. O dia do Senhor também será inesperado. 36, 37, diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu vou dar uma continuada aqui, que é importante, o contexto também retrata. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então vejam, naquela época, ninguém acreditava o que ia acontecer. A Bíblia diz que casavam-se e davam em casamento, ou seja, as pessoas continuavam as suas vidas rotineiras. E ali, Noé construindo aquela arca no meio do nada, um lugar que nem mesmo chovia, e as pessoas achavam que aquilo não ia acontecer. Ou seja, foram pegas desapercebidas. Então, a volta de Jesus, ela também nos faz entender, nós precisamos entender que ela será de uma forma inesperada. O ladrão, quando ele vai invadir a sua casa, ele não manda, na minha época era um memorando, um fax, ele não manda hoje um zap, dizendo: é hoje, prepara aí que eu estou indo, né? Em outra passagem diz: se o dono da casa soubesse que hora o ladrão viria, ele estaria preparado. As comparações e as ilustrações que esses homens fazem, para que a gente possa entender melhor que essa vinda, nem o próprio Jesus sabia. E ele dizia: mas se não, o próprio Deus, o Pai. Então nós precisamos entender, mas a pergunta que não quer se calar é: estamos prontos para Ele? Estamos preparados? Passamos nessa vida tribulações, alegrias. Estou vendo ali a irmã Marina com o bebezinho. Quantas vezes nós oramos, lembra que o Bruno, a gente estava no encontro de casais,
e a irmã Marina estava indo ali para aquela situação de dificuldade, e a gente se reuniu para todos orarem, e hoje a gente vê o milagre da vida, do bebezinho, e a gente olha para essas coisas, e outros aqui, como a irmã Bia, fala da tristeza, da perda da irmã, da prima, mas que está com o Senhor. Nós estamos preparados para as alegrias, para as tribulações, para esse dia radiante que Deus nos prometeu? Dizem que a rainha Vitória, a rainha da Inglaterra, que antecedeu a Elizabeth, ela, como soberana, rainha do Reino Unido, ela foi visitar uma escola numa comunidade rural, sem avisar. Chegando lá com a sua comitiva, ela encontrou a maior bagunça. O diretor não estava presente, os professores fora da classe de aula, os alunos fazendo o que queriam, e ela ficou decepcionada. Imagine uma rainha soberana, chega num lugar no interior, era como a gente podia ilustrar às vezes aqui, alguma autoridade chegando no canto interior, você quer tentar dar o seu melhor. Se às vezes o pastor diz que vai na nossa casa, né, a gente, pelo menos um pastor, ajeita a casa, põe o tapete, um cafezinho, homem, ajeita, pega o menino, limpa. Imagine a soberana rainha da Inglaterra chegando ali. E quando ela, decepcionada com isso, e a classe toda ali envergonhada, ela sai, as últimas palavras dela, e ela diz: eu vou voltar. Como é que você imagina que seria agora o comportamento daquela escola, dos alunos e dos professores, na expectativa que aquela mulher ia voltar? Amados, qual é a nossa expectativa daquele grande dia que Deus nos encontre envergonhados e Ele se decepcione com a sua igreja? São coisas que nós precisamos pensar, nós precisamos saber o que é que Deus tem prometido com essa seu retorno. De um modo, nós precisamos então viver de tal maneira que o advento de Jesus não nos deixe envergonhado. A terceira coisa nessa manhã que eu queria com os irmãos compartilhar é que a volta de Jesus dará fim a todo sofrimento. Aleluia. Amém. Às vezes eu me apego com a minha esposa, ela orando ao Senhor por vários irmãos, e ela diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando a gente olha para a promiscuidade desse mundo, para as injustiças, e a gente não vê solução, não tem solução, só a vinda do Senhor novamente. Se para as pessoas que rejeitaram a Deus, o dia da volta do Senhor será uma ocasião de lamento, como nós lemos aqui, as tribos lamentarão, reinados lamentarão, mas para o que o espera o Senhor, esse dia será um dia festivo, será um dia de alegria, porque, como prometeu o Salvador, Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Isso está lá em Mateus 24, 31. Dando assim fim às perseguições e às tristezas e às injustiças, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com o seu sangue, sangue precioso, para o seu reino celestial. Eu gostaria que novamente você fosse para Apocalipse. Agora o capítulo 7. Verso 16 e 17. Diz assim a palavra: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem o calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amados, se você, nessa manhã, convive com algum ente querido em situações difíceis de saúde, que a gente pode ver claramente que estão em fase terminal,
como eu passei com a minha mãe, Dineide, com a mãe dela, com o pai, e outras pessoas, ou outras tribulações mais, que nós olhamos e não vemos solução. Nós precisamos saber que a volta de Jesus dará fim a esses sofrimentos, todos os sofrimentos. Ele disse que Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Quantas vezes você chorou por alegria de saber disso? Quantas vezes você chorou pelas injustiças cometidas, como eu estava compartilhando ali com a irmã Silvane, de alguns membros da família, algumas pessoas que, sabendo às vezes da sua dificuldade, atira pedras, né? E nós vamos passar por isso. Mas o nosso Salvador, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, que gloriosa esperança. Por isso os crentes fiéis, eu acho incrível, vocês têm aqui um grito de guerra: Maranata, amém. Se nós fôssemos para um campeonato de igreja, a gente já tinha o nosso grito de guerra declarado. E a igreja de onde eu vinha se chamava Maranata, mas eles não cantavam e não diziam assim esse grito de guerra como vocês falam. Pequenos, mas barulhentos, para a honra e glória do Senhor. Amém, mano. Amados, uma quarta coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a volta de Jesus exige uma decisão. Os fatos relativos ao retorno de Cristo não podem ser recebidos apenas com um balançar de cabeça. É verdade. Ou um levantar dos ombros. Não. Diante dessa realidade, como devemos nos posicionar? Existe um aviso muito sério na Bíblia. Vamos lá para Hebreus, capítulo 3, 7, 8, quem achar, pode ler. Aqui o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele diz que no dia que for pregado esse evangelho, não endureça o coração. E nós sabemos de fato que nós não temos poder nem para amolecer, nem para endurecer o coração. Mas a palavra é que nós estejamos abertos, crédulos nessa realidade, não só da vinda de Jesus, a primeira do evangelho, como também da segunda. Então, quem endurece o seu coração rejeita a mensagem do evangelho. E isso traz um sério risco para as nossas almas. Infelizmente, a Escritura afirma, e eu gostaria que você fosse de novo para Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em qual dos caminhos nós nos encontramos? Amados, até o final das nossas vidas, esse caminho de relatos que a gente tem passado desde os dias que nos encontramos com o Senhor, a gente nunca encontra uma estabilidade plena, pelo menos na minha experiência com outras pessoas. Não sou tão velho assim, mas a gente sempre vê relatos de lutas, de tribulações. O salmista diz: foi-me bom ter passado pelas tribulações para que eu pudesse observar os teus decretos. E Deus vai sim provar a nossa fé, Ele vai provar a nossa caminhada como um Deus supremo, soberano, que quer nos fortalecer. E são essas lutas e tribulações. Mas aqui a palavra diz que é um momento de decisão, de avaliar que caminho eu estou querendo para a minha vida, ou que caminho eu estou trilhando.
É muito fácil a gente ver os irmãos na igreja contritos, venerando ao Senhor, mas cada um tem uma sua caminhada, no seu dia. Eu costumo dizer na calada da noite, onde não está o pastor, onde não está os irmãos, e onde está só você e o Espírito Santo. Qual caminho você tem escolhido para a sua vida? É um momento de decisão, porque se entendemos que é uma promessa e esse Deus vai voltar, que porta tenho que bater? Que caminho eu estou trilhando? Então, a volta de Jesus, ela indica para nós que nós precisamos saber que é preciso tomar uma decisão. Jesus está voltando, volte para ele antes. Isso era uma placa que tinha numa igreja. Jesus está voltando, volte para ele antes. Porque, pelo menos para vocês, eu creio que nunca faltou alimento espiritual nessa igreja, e nunca faltou o entendimento bíblico. Então, não adianta voltar para Jesus no dia da sua volta. Primeiro que ninguém sabe. E nesse dia o Senhor prescruta os nossos corações. Então, a placa diz tudo: volte para Jesus. Jesus está voltando, volte para ele antes. Não é verdade? Eu queria concluir dizendo para os amados irmãos que Jesus voltará. Não há dúvida quanto a isso. Nenhuma outra promessa é tão repetida nas Escrituras quanto a volta do Senhor. Que o Filho de Deus nos encontre prontos para recebê-lo. Que a certeza do breve encontro com o Mestre fortaleça e refine a nossa fé. Amém? Bendito Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estar com meus irmãos. Nós poderíamos escolher muitos outros lugares para estar aqui, e muitos deles teriam até razão de ser, pelas suas necessidades de família. Mas aprove que nós estivéssemos aqui hoje de manhã, comungando com os nossos irmãos, entendendo, Deus, a importância do teu sacrifício e entendendo também a importância do teu retorno. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.